Jesus, igreja, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5. Enquanto você encontra, eu quero louvar ao Senhor por estar retornando a esta casa, pastoreada pelo meu amigo, pastor Renato. Deus abençoe, tá, pastor Renato, pelo carinho, tá, não só da sua parte, mas de todo o ministério desta igreja, amigos presbíteros, evangelistas, que estão à minha retaguarda, pastores. Deus abençoe as vossas vidas, tá, toda a igreja, toda a junta diaconal que nos recebeu ali na entrada, Deus abençoe, amém. Ao meu amigo evangelista que nos fez o convite, Deus abençoe. Nós louvamos a Deus por esta noite, porque sabemos que o Senhor está neste lugar e já tem falado aos nossos corações, amém? Eu quero ler apenas o versículo de número 17, que foi o texto que o Senhor colocou em meu coração para esta noite, encerramento deste encontro de missões, deste congresso. E o Senhor trouxe ao meu coração apenas este versículo. Eu quero discorrer nesta noite sobre 3 clamores missionários. Você pode repetir comigo? 3 clamores missionários. Amém. Versículo 17 de João capítulo 5 diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém? Pode tomar o seu assento, adorando ao Senhor por esta palavra. Palavra essa que é inefável, inerrante, e ela é viva e eficaz. Eu preciso da sua atenção neste momento. Na guisa da introdução desta mensagem, eu gostaria de discorrer ao seu coração a necessidade do clamor missionário. É bem verdade, irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos missionários. Ou somos missionários, ou somos impostores, porque não existe você ser um servo de Deus, você dizer que adora o Senhor, se dentro do seu coração e na sua veia não pulsa o sangue de um clamor missionário. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, fazer missões não é ter somente um título. Fazer missões não é ter uma carteirinha aonde a igreja nos consagra de missionário ou missionária e assim então assumimos a posição de um missionário, não. Fazer missões é um clamor que ecoa a eternidade. Fazer missões é entendermos o verdadeiro chamado daqueles que foram comissionados para esta grande obra. Todos nós, quando levantamos as nossas mãos e entregamos a nossa vida a Jesus, seja um adolescente, seja uma criança, seja um homem, uma mulher, alguém na fase adulta, todos nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos missionários da última hora. Quando Jesus, ele chama a sua igreja, antes de ser assunto aos céus, e ali na grande comissão, ele dá uma ordem à igreja, porque missões está debaixo de uma missão, de uma ordem. Jesus diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não está dizendo aquilo para os pastores, ele não está dizendo aquilo somente para os apóstolos, ele não está dizendo aquilo para aqueles que andavam com ele, não. Ele está dizendo para a sua igreja. Ele está dizendo para todos nós: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
É uma ordem comissionada, é uma missão que ele entrega para a sua igreja, para a eclésia, a igreja que foi edificada nele, a igreja que foi consolidada nele. E se estamos aqui neste congresso de missões, neste encontro missionário, precisamos nos conscientizar que missões não é somente um departamento, que missões não é somente um título, missões é uma ordem que veio de Deus para a sua igreja. A mensagem que Deus me entregou para esta noite, irmãos, não é uma mensagem que vai mexer com o seu emocional. Até porque falar de missões é trazer ao coração da igreja a conscientização, o entendimento do que é fazer a obra missionária. Às vezes, quando olhamos para a obra missionária, lembramos dos países e pensamos que fazer missões é ir para um outro país, que fazer missões é ir para um outro povo, uma outra cultura, uma outra língua. Não somente isso. Há almas, há vidas que estão ao nosso lado, pessoas que trabalham conosco, pessoas que estudam conosco, pessoas que conhecemos a sua vida porque moram ao lado da nossa casa, que às vezes precisa de uma palavra que Deus nos entregou. Às vezes precisa de uma oração, que o Senhor nos chama para esse entendimento, para esse discernimento, que às vezes tem pessoas ao nosso lado, que precisa da minha vida e da sua vida. Quantos jovens estão sendo mortos neste momento? Quantas famílias estão sendo destruídas neste momento? Quantas pessoas da nossa própria família, que às vezes precisa de uma palavra nossa, e nós nos acuamos com medo talvez de uma represária, com medo talvez de uma não aceitação, e deixamos de sermos instrumentos de Deus para esta pessoa. Entenda que o Senhor nos levantou para esta obra. E quando olhamos neste texto, Jesus está sendo confrontado pelos fariseus, porque ele vai curar um paralítico, só que era sábado, e segundo a cultura, sábado não podia curar ninguém, sábado não podia trabalhar, sábado era um dia que os judeus separavam para ir no templo, só que Jesus decidiu quebrar o protocolo da religião. Enquanto no templo está tendo festa, enquanto no templo o povo está celebrando, Jesus passa pelas portas das ovelhas e vai num lugar chamado Betesda, porque ali tinha um homem que 38 anos estava sobre uma cama, paralítico, com sonhos, a esperança roubada, porque ninguém o ajudava. Estava esperando o movimento das águas para ser curado. Só que Jesus decidiu, em vez dele ir ao templo, ele vai a este lugar. Ele cura aquele paralítico. Aquele homem pega a sua cama e entra para dentro do templo, e Jesus já está lá. Só que o povo que está festejando vê aquele paralítico carregando a cama e manda ele parar de fazer aquilo, porque era proibido, era sábado e não podia carregar a cama, não podia trabalhar porque era sábado. E aquele homem então, ele vai responder, dizendo que aquele que o curou, aquele que o levantou do leito, havia mandado ele carregar a cama. E ele estava debaixo de uma palavra. Aqueles homens vão olhar para aquele ex-paralítico e vai dizer para ele: mas quem então que te curou? Quem mandou você carregar a cama? Ele nem sabia que era Jesus. Ele vai procurando no meio da multidão, e está lá Jesus no meio da multidão. E ele vai apontar o dedo e vai dizer: foi aquele homem que me curou e mandou carregar a cama. Agora os fariseus vão até Jesus, interroga Jesus, dizendo para Jesus: você não sabe que hoje é sábado e não pode carregar a cama? Você mandou aquele paralítico carregar a cama. E Jesus então vai responder aquela pergunta dos fariseus, dizendo: o Pai,
ele trabalha até hoje, e eu também trabalho. Jesus vai responder os fariseus com uma afirmação dizendo: Deus está trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Deus está fazendo e eu também estou fazendo. Deus está operando e eu também continuo trabalhando igual meu Pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu tenho uma missão, eu tenho uma obra para realizar, eu tenho algo para fazer, e o meu Pai que me deu esta missão trabalha até hoje, e eu que estou debaixo desta ordem também devo trabalhar, também devo fazer. Isso é obra missionária. Deus te chamou para trabalhar, Deus te chamou para responder à missão que Ele te entregou. Irmãos, desculpa a minha sinceridade, mas adorar o Senhor aqui neste momento é muito gostoso. Receber a unção, o manto, a glória é bom demais. E quem me conhece sabe que eu sou do manto. Só que maior do que isso é entender a missão que está na nossa vida. Deus não nos chamou somente para estarmos assentados nestes bancos. Deus nos chamou para arregaçarmos as mangas da nossa camisa, colocarmos a mão no arado, não olharmos para trás, porque da mesma forma que o Pai trabalha, a sua igreja precisa trabalhar, o seu povo precisa trabalhar, da mesma forma que Jesus trabalha, nós precisamos trabalhar. Precisamos entender este chamado. O Pai trabalha e eu também trabalho. Quando Jesus cura um cego de nascença, os discípulos vão perguntar para Jesus: mas por que ele é cego? Foi ele que pecou ou foram os pais que pecaram para ele nascer desta forma? Jesus vai responder aos discípulos: não foi nem ele e nem os pais. Isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Aí no decorrer desta cura, deste milagre, Jesus, ele diz aos discípulos: eu preciso trabalhar enquanto é dia, porque a noite se aproxima, enquanto não dá para trabalhar mais. O que Jesus está querendo dizer é que o momento de fazer a obra é o haja, é o agora, não é amanhã. Tem crente que fica esperando amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu me prontifico, amanhã eu oro, amanhã eu ajudo. E Deus está falando conosco nesta noite: não é amanhã, é hoje. É hoje que eu quero te usar, é hoje que eu te dou autoridade, é hoje que eu quero te levantar como missionário e missionária dentro da tua casa, no colégio que você estuda, no trabalho que você trabalha. É hoje que eu quero te usar. Precisamos entender, irmãos, então, o que é fazer missões. Fazer missões é estarmos debaixo de uma ordem, de uma missão. Esta missão Jesus entrega para a sua igreja, nós, a igreja do Senhor. Só que o mais interessante de recebermos uma ordem é que Ele entrega à sua igreja também o Espírito Santo, para nos capacitar para esta obra missionária. Jesus, Ele sabe que não é um trabalho fácil de fazer. Jesus sabe que não é uma obra tão agraciada para realizar. Por isso, Ele entrega à sua igreja a presença do Espírito Santo, o Consolador. E ele diz isso na grande comissão: eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nesta obra que Ele nos chama para fazer, nós não estamos fazendo sozinhos. Por quê? Porque o seu Espírito
Espírito nos capacita, o seu Espírito está conosco, o seu Espírito nos dá unção para fazermos esta obra, o seu Espírito nos dá autoridade sobre o mundo espiritual, e a Bíblia diz que nesta grande comissão que Ele entrega à igreja, Ele também entrega o Espírito Santo, e nos dá uma ordem dizendo que se você crê no nome dEle, você fala outras línguas, que se você crê no nome dEle, você cura os enfermos, que se você crê no nome dEle, você expulsa demônios. Então o Espírito Santo nos capacita para esta obra. Ele nos dá autoridade, irmãos, porque a obra missionária é um trabalho espiritual. O príncipe deste século tem cegado o entendimento de muitos, para que eles não creiam no poder do Evangelho. Por isso precisamos do Espírito Santo, porque não é uma palavra carregada de letras, mas é uma palavra cheia de autoridade. É uma palavra cheia da unção, cheia do fogo do Espírito, que tem capacidade de penetrar corações, dividir juntas e medulas, discernir pensamentos. É a palavra que você carrega, ela é mais poderosa do que um fuzil AK-47, é mais poderosa do que uma pistola .40, é um livro que tem poder de mudar a história, de mudar vida, de mudar pensamento, e esta autoridade está sobre a sua vida. Você precisa crer que Ele te deu autoridade. O primeiro clamor missionário é um clamor que não vai ecoar na terra, é um clamor que vai ecoar na eternidade, nos céus. O primeiro clamor missionário não vem do homem. O primeiro clamor missionário vem de Deus. Deus é o maior missionário, porque Ele entrega o seu melhor para resgatar a humanidade perdida. Ele se esvazia da sua glória, vem como homem, é obediente até a morte, morte de cruz, para nos resgatar do inferno e nos conduzir para o reino da luz. O primeiro clamor missionário ecoa na eternidade. Quando Deus, Ele então vai conclamar o profeta Isaías no capítulo 6, a eternidade está clamando no versículo 8, a quem enviarei e quem irá por nós? É Deus clamando nos céus, a quem enviarei e quem vai ser o meu representante na terra? Quem enviarei e quem vai nos representar? Quem irá por nós? E o profeta Isaías vai responder o clamor dos céus dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. O primeiro clamor missionário é o clamor de Deus para a sua igreja. A quem enviarei e quem irá por nós? Um dia chegaram a Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século passado. Um homem que tinha influência na política. E disseram para ele: Billy Graham, por que você não se torna governador nos Estados Unidos? Você tem, Billy Graham, influência para se tornar um grande político na América. Sabe qual foi a resposta de Billy Graham? Eu não vou me rebaixar a este nível. Mas o que é isso, Billy Graham? Você está desafiando o poder político. Billy Graham disse: eu não me rebaixo a nenhuma autoridade na terra. Mas por quê? Porque maior do que ser governador na América, maior do que ser presidente na América, eu sou embaixador de Cristo.
Eu represento o céu na terra. Eu represento uma nação na terra. Sabe o que é ser embaixador de uma nação? É você estar num povo diferente, levando a bandeira do seu país. Embaixador é eu estando nos Estados Unidos, representando o meu país. É eu ter autoridade no Brasil, em outra terra. Billy Graham está dizendo: eu sou embaixador dos céus. É Billy Graham sendo usado por Deus em uma terra estranha, e a Bíblia diz que Ele nos tornou embaixadores. Você carrega um título celestial, você precisa responder o clamor de Deus. O primeiro clamor missionário vem de Deus: a quem enviarei? Precisamos responder este clamor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Quem conhece a minha história sabe, eu comecei a pregar com 16 anos de idade. Os meus pais não eram crentes. Através da minha vida, Deus alcançou a minha casa. Mas com 18 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor. Foi momentos terríveis que eu vivi neste mundo. Quase 5 anos afastado da presença de Deus, me envolvi nas drogas, no tráfico de drogas. Tive diversos livramentos, um deles foi aqui no Getúlio, na rua chamada Lagoa, conhecida por quem mora aqui. Eu ficava lá toda sexta-feira à noite. Grandes livramentos Deus me deu, livramentos que eu vi e livramentos que os meus olhos nem presenciou, mas Deus me guardando. Porque uma das formas de fazer missões não é somente pregando, mas é também com os joelhos que se dobrem em oração. Enquanto eu estava afastado, havia joelhos dobrados orando pela minha vida. Senhor, guarda, Senhor, livra, Senhor, liberta, Senhor, aperta, mas traz de volta para a sua presença. Há quase 5 anos afastado, eu voltei para os caminhos do Senhor. Quando eu voltei, pastor Renato, a minha mentalidade do que é obra missionária mudou, gente. Porque eu nunca tinha me afastado, eu cresci na igreja. E quando alguns jovens tropeçavam, eu dizia, lá na igreja da Vila Maria: esses jovens são fracos demais. Para que ficar indo atrás deles? Já conhece a palavra. Só que aí Deus permitiu eu passar por isso. Deus quebrou o vaso e fez um vaso novo. Teve um dia que eu estava na lagoa, na rua, e um jovem olhou para mim e disse: Gustavo, vai embora. Este lugar não é para você. Não é para você estar aqui. Os seus pais são da igreja, você era da igreja. Para nós não tem jeito mesmo não. Mas você ainda tem oportunidade, sai daqui. Vai embora. Irmãos, cortou a onda na hora, eu fui embora. Passou 30 minutos. Morreu um jovem entrando dentro da rua da Lagoa, troca de tiro com a polícia. Entrou o carro, um cadete, aí foram lá, balearam o rapaz, era P2 que estava vindo atrás, o menino morreu e eu estava lá junto, no mesmo lugar, em frente ao campo. E aquele rapaz falou comigo: nós queremos ajuda, mas não temos condições de sair daqui. Você estava lá, saiu de lá para estar junto conosco. Vai embora, esse lugar não é para você. Foi daí em diante que Deus foi trabalhando no meu coração, e eu entendi o que era de Deus para a minha vida. Eu entendi que eu estava vivo porque o Senhor estava me livrando, e havia joelhos dobrados orando pela minha vida. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu conheci um pastor chamado Elias Lopes. Esse pastor fazia um trabalho em Volta Redonda chamado Resgatando Vidas. Era um trabalho que ele juntava jovens de diversas denominações e ia evangelizar toda sexta-feira à noite. Eu tinha voltado para Jesus com o desejo de fazer a obra de Deus. Já conhecia a palavra antes, e agora eu voltei com um outro entendimento do que é o mundo.
que há almas lá fora gritando, pedindo socorro, querendo ajuda. Só que às vezes nós nos tampamos dentro de uma bolha e esquecemos de olhar para o lado de fora. Tem gente querendo uma mão amiga para estender, levantar, dizer: eu estou com você, você não está sozinho. Só que eu só fui ter esse entendimento depois que eu conheci lá fora. Eu não tinha esta consciência. E quando eu conheci este pastor, eu disse no meu coração: eu preciso fazer esta obra com este homem. Eu preciso ajudar este grupo. E eu comecei então, toda sexta-feira à noite, 9 horas da noite, a gente se reunia. Orávamos em frente das boates de Volta Redonda. Cansamos de ir na frente de algumas boates, Boate Porão, Cana Café, Estúdio 54, aquelas boates que tem ali no Jardim Amália. E para a glória de Deus, gente, se você passar lá agora, você não encontra nenhuma boate aberta. Todas fecharam. Mas toda sexta-feira à noite tinha um grupo de jovens lá cantando louvor e evangelizando. Cantando louvor e evangelizando. Eu tive várias experiências de ver jovens desviados voltando para os caminhos do Senhor, de ver jovens, aleluia, travestis aceitando a Jesus, entregando a vida a Jesus, de ver pessoas alcoolizadas ajoelhando na rua e dizendo: eu quero Jesus. Eu tive algumas experiências, dali surgiu a chama missionária em meu coração, e eu falei: eu preciso levar esse evangelismo para o bairro que eu moro, para o bairro que um dia eu era traficante, que um dia eu era viciado de droga. Eu preciso levar esta obra. Foi assim que nós implantamos este trabalho na congregacional da Vila Maria. Toda sexta-feira à noite saiu um grupo de jovens evangelizando, e Deus começou a salvar os jovens. A gente passava nas ruas, tinha jovem que saía do bar, atravessava a calçada do outro lado, dizia: Gustavo, eu quero este Jesus que te libertou, eu quero este Jesus que te salvou. Eu cansei de ver jovens chorando, dizendo: eu quero este Jesus. A igreja é a resposta que o mundo procura. Você é a resposta que o mundo procura. A palavra do Senhor diz que somos cartas vivas, escrita por Deus e lida pelos homens. Você é a resposta para o mal deste século. Você é a resposta para almas que estão sofrendo lá fora. Jesus foi salvando, gente. Para a misericórdia do Senhor, entramos em algumas comunidades, Vila Delgado, eu tinha alguns acessos, e a gente começou a fazer cultos na praça, começamos a evangelizar, começamos a ir a alguns pontos que um dia eu andava, e Deus começou a salvar alguns jovens, salvar algumas pessoas, algumas famílias. A obra de Deus foi avançando. Só que o segundo clamor missionário que eu encontro na Bíblia é o clamor dos homens. Atos dos Apóstolos, Paulo desejava ir para a Ásia, só que a Bíblia diz que o Espírito Santo impede Paulo de ir para a Ásia, e ele tem uma visão de um homem. E este homem diz ao apóstolo Paulo: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Atravessa a Macedônia e vem nos socorrer. Paulo ouviu o clamor daquele homem em visão, e ele então atravessa a Macedônia. Chega na cidade de Filipos, começa a obra missionária. Pessoas estão clamando pela igreja. Cadê a igreja do Senhor? Cadê o meu irmão? Cadê a minha irmã? Atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Depois de 1 ano e meio, fazendo obra missionária no bairro Vila Maria, tendo algumas experiências com Deus no campo missionário. Porque, irmãos, falar de missões não é teoria. Falar de missões é prática.
líderes de missões que estão aqui, missionária Glória, que está aqui, com todo o respeito, minha querida, foi minha aluna no CETEMIT. Quando vocês convidarem alguém para pregar em culto de missões, convide de fato pessoas que vivem a obra missionária na prática. Porque falar de missões na teoria, tem muita gente que fala, mas é a prática, é o fruto, é a obra, é aqueles que verdadeiramente entendem o que é a obra missionária. Quantas vezes eu deixei de comer para dar de comida a jovens, eu sem condições, vindo do tráfico, sem emprego, dividindo roupa com amigos que estavam saindo da mesma situação que eu vivia antes, desempregado mais de um ano, fazendo a obra de Deus, Deus me sustentando, levantando pessoas para me abençoar com ofertas, levantando pessoas para no final do culto me chamando, vamos comer um lanche, vamos comer uma pizza, e eu dizia, não tenho dinheiro, não, Deus mandou te abençoar. Aí vinha terno de um, sapato do outro. Enquanto isso, estávamos lá fazendo obra missionária, fazendo obra, evangelizando, entrando na casa de pessoas. Aí Deus preparou a Carol, que hoje é a minha esposa. Comecei a namorar, noivei, casei. Assim que eu casei, nós fomos enviados lá para a congregação da Cotiara, uma congregação pequena de quase 20 membros. Quando nós chegamos na Cotiara, passou pouco tempo, eu fui consagrado a presbítero. De presbítero eu assumi a congregação com a saída do pastor que estava naquele trabalho. Assim que nós assumimos a congregação, começou uma guerra no bairro da Cotiara, uma guerra de facções. Deu toque de recolher. No primeiro dia de culto meu como dirigente, estava eu, a minha esposa, meu pai, minha mãe e a família do Jonathan Basso, não tinha mais ninguém. O povo com medo de sair na rua. Era 8 horas da noite, uma alma viva na rua. Só que do mesmo mundo que estas pessoas viviam, eu já vivi, e já vivi de forma intensa, de frequentar o Rio de Janeiro, comunidades no Rio. E quando o bairro começou a viver esta guerra, o Espírito Santo disse no meu coração: você não era corajoso, agora vai fazer missões. Quando eu ouvi a voz do Espírito Santo, no culto de quarta-feira estava só nós, na sexta-feira não tinha trabalho na igreja, porque era uma congregação pequena, mas eu disse para aqueles que estavam presentes: sexta-feira eu estou na rua evangelizando. A minha mãe olhou para mim e disse: mas Gustavo, está tendo toque de recolher no bairro. Eu disse: mãe, eu já vivi isso, eu sei como é, Jesus me tirou, e se na mão do diabo eu não morri, não vai ser na mão de Deus que eu vou morrer. Aleluia. Eu peguei uma caixinha de som, irmãos, era 7:30 da noite, do tamanho desta caixa de retorno. Engatei o microfone, deixei minha esposa em casa, cheguei na congregação, orei de 7:30 às 8, deu 8 horas da noite, não tinha uma alma viva na rua. Eu liguei a caixa de som, peguei o microfone e comecei a subir o morro do Macuco, dizendo: Jesus me tirou do tráfico e mudou a minha vida, pode mudar a sua vida também. Jesus me libertou, pode libertar vocês também. Não tinha ninguém na rua, mas de repente começou a acender as luzes das casas. O povo foi vendo um doido pregando. No culto de domingo não tinha lugar para o povo sentar. A gerente do tráfico aceitou Jesus, largou as drogas e hoje serve ao Senhor. Ele te deu ousadia. Está lá a congregação, irmãos. Menos de 2 anos compramos 2 terrenos. Está lá a obra. O trabalho está consolidado. Mas precisamos ouvir a voz do Espírito. O Espírito nos direciona. O Espírito impediu Paulo de ir para um lugar.
e levou Paulo para um outro lugar, porque lá na Macedônia tinha almas que careciam, e Paulo ouviu o clamor dos homens: atravesse e nos ajuda, atravesse e nos ajuda. Conhecemos a história, Atos 16, quando Paulo e Silas foi preso pela libertação daquela mulher que era vidente. Ali nós vemos o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Está pensando que obra missionária é flores? Tem muitos missionários que carregam título, indo para a Europa, ostentando uma vida de luxo, mas obra missionária é entender o verdadeiro chamado. Por isso que Paulo diz: eu sei viver no muito, mas também sei viver no pouco. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Está disposto a viver missões, está disposto a ser perseguido, a pegar luta com o inferno por causa de uma alma, a passar noites acordados em consagração para Deus libertar alguém. Isso é obra missionária. Isso é fazer missões. Paulo foi preso com Silas, só que aquela mulher foi liberta, e o carcereiro e a família dele foi salva. Paulo apanhou, Silas foram humilhados, mas eles fizeram a obra que Deus mandou eles fazer. Não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe de carregar este título de embaixador de Cristo. Para o mundo o evangelho é loucura, mas para nós é poder de Deus. Não se envergonhe, não seja crente 007, que na igreja você é crente, no trabalho ninguém sabe que você serve a Deus, na igreja você dá glória a Deus, mas no colégio você é crente. Não sou crente não, eu só gosto de ir no culto, eu só gosto de frequentar a igreja. Assume a posição de servo. Deus te chamou para fazer a obra dele, Deus te chamou como luz e sal da terra. Eu vou terminar agora, irmãos. É dia de semana, e eu sei que vocês trabalham, alguns estudam, mas voltando a falar de Billy Graham de novo. Em uma das suas cruzadas evangelísticas, estava como aqui, bandeiras de diversos países, e ele começa a orar cada país. Ele vai colocando a mão nas bandeiras e vai orando. Bandeira de Moçambique, está lá Billy Graham orando por Moçambique. Bandeira da Alemanha, está lá Billy Graham orando pela Alemanha. Ele foi orando, país por país, das bandeiras que estavam naquela cruzada. Mas quando chegou na bandeira do Brasil, ele colocou a mão. E ele não orou como ele orou as outras bandeiras dos outros países. Ali Deus tomou ele em espírito, e ele começou a profetizar sobre a nação brasileira. E ele profetizando, ele disse: nesta nação vai se levantar missionários. Nesta nação Deus vai levantar uma voz de avivamento que vai alcançar os países. Nesta nação Deus vai derramar um avivamento que vai alcançar povos. Nesta nação Deus vai começar um grande avivamento que vai anteceder a volta de Jesus. Ele começou a profetizar, tomado pela glória de Deus, dizendo que no Brasil Deus derramaria um avivamento que antecederia a volta de Jesus, através da oração deste homem que ganhou milhões e milhões de almas cheios do Espírito Santo, orando pela nação brasileira. Eu quero te dizer que você pode ser este missionário, você pode ser esta missionária, você pode carregar este avivamento na sua vida. Você pode ser a resposta de alguém que ora, que clama. E deixa eu tirar você da zona de conforto agora, em nome de Jesus. Não é heresia do pastor Gustavo não, tá, gente? É Bíblia. O primeiro clamor missionário vem de Deus, amém?
O segundo clamor missionário é dos homens, das pessoas da terra. Não se assuste com o que eu vou te dizer, não. O terceiro clamor missionário é o clamor que está sendo realizado agora no inferno. Que é a prova bíblica? Lucas capítulo 16. Jesus conta uma história, não é uma parábola. É uma história real, porque parábola não leva nome de ninguém. Ali Jesus dá o nome de uma pessoa. Dois morrem. Um é mendigo e o outro é um homem muito rico. Ambos morreram. Os anjos vieram recolher aquele homem chamado Lázaro. E os demônios vieram recolher a alma daquele homem rico. Jesus conta a história, uma história verdadeira, que aquele homem rico vai para um lugar de tormento chamado Hades. A alma dele está sendo atormentada, ele não perde a consciência. Lázaro, ele vai para o seio de Abraão, que lá na frente, depois da morte de Jesus na cruz, se torna o lugar dos prazeres, o paraíso. Lázaro vai para o seio de Abraão. Entre o seio de Abraão e o lugar de tormento, há um abismo. O texto diz que aquele homem rico olha para Abraão, olha para Lázaro, e sendo atormentado, ele clama: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta dos teus dedos e molhar os meus lábios, porque eu estou sendo atormentado neste lugar. Abraão então responde àquele homem: não tem como. Entre nós e vós há um abismo que nos divide, não dá. Aí aquele homem então vai clamar. É o clamor que está tendo agora no inferno. Sabe qual é o clamor daquele homem? Pai Abraão, manda Lázaro então voltar. Lázaro estava morto, no lugar de prazer, mas ele está clamando, dizendo: manda Lázaro voltar para a vida, e pregar para os meus pais e para os meus irmãos, para que eles não venham para o lugar que eu estou. Aí Abraão vai responder: não tem como. Não dá para Lázaro voltar. Por quê? Porque quem está vivo tem as leis e tem os profetas. Abraão está dizendo: eles têm a palavra e tem os profetas para pregar para eles. O inferno está clamando neste momento: pregue para que eles não venham para cá. Pregue para que eles não venham ser atormentados como nós estamos sendo atormentados. Aquele homem lembrou da família dele que estava viva e está dizendo: manda ele pregar, porque eu não quero que os meus pais e os meus irmãos venham para cá. Quantos estão agora no inferno clamando: o meu pai está vivo, a minha mãe está viva e eu não quero que eles venham para cá. Os meus irmãos estão vivos ainda, eu não quero que eles venham para cá. Quem é a resposta? A igreja, porque nós temos a palavra, nós temos a palavra. O inferno está clamando: pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra, para que eles não venham para este lugar. É difícil falarmos sobre isso, mas é a Bíblia. Nos tira da zona de conforto, mas é a palavra de Deus. Está vendo o peso da responsabilidade que você tem? Use as suas redes sociais, pregue a palavra. Use as ferramentas que Deus colocou na tua mão, pregue a palavra.
Mas pastor, não estão me ouvindo. Pregue a palavra. Pastor, não estão me dando crédito. Pregue a palavra. Pastor, ninguém acredita no que eu estou falando, estão zombando de mim. Pregue a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Por quê? Porque quem convence não somos nós. Quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel é pregar a palavra. Pregue a palavra com a tua vida, pregue a palavra com o seu testemunho, pregue a palavra falando, pregue a palavra vivendo, pregue a palavra orando, pregue a palavra consagrando a tua vida, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Talvez o acesso que você tem, o teu irmão não tenha. Então pregue a palavra. Talvez o contato que você tem, o seu amigo não tenha. Então pregue a palavra. Seja instrumento nas mãos de Deus. Pregue a palavra. Eu quero fazer uma oração. Me permite, pastor Renato? Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Eu já vou devolver a palavra ao pastor Renato. Mas vira para este crente que está do seu lado aí e fala para ele: nós somos a resposta que o mundo precisa. Você é a resposta para esta geração. Olha a responsabilidade que nós carregamos. Os anjos queriam pregar, gente. Vocês sabiam disso? Os anjos queriam pregar. Disseram: deixa nós pregarmos. Aí a resposta para eles: não. Esta responsabilidade está sobre a vida da igreja. A responsabilidade que os anjos queriam, Deus te entregou. Ele faz dos seus anjos ventos e a nós labaredas de fogo. Eu vou repetir: ele faz dos seus anjos ministros ventos e a nós labaredas de fogo. Há uma chama que queima o teu coração. E nesta noite eu vim aqui somente para dizer para alguns: não tenha vergonha, não tenha medo, porque o Espírito Santo que habita em você não é um espírito de covardia, de medo, nem de temor, mas é um espírito de ousadia, para que você seja ousado na presença de Deus. Não tenha medo de impor as mãos sobre os enfermos e profetizar cura. Os sinais seguirão aos que creem. Você é instrumento de Deus. Deus não vai descer na terra de forma materializada para alcançar o perdido, não. Você é morada do Espírito Santo. Ele desceu para morar em você. Ele desceu para habitar em você. Você é a resposta de alguém que está aflito lá fora. Você é a resposta de alguém que está sofrendo lá fora. O Espírito que vive em você vai te usar como autoridade, com ousadia, na unção do poder, na unção da graça. Vai te dar sabedoria, vai te capacitar. Deus vai te usar a partir de hoje. Eu quero te fazer um desafio. Eu sei que tem igrejas que nos visitam nesta noite, mas em uma forma matemática, amigos, pastor Renato, se tiver aqui 80 pessoas do Getúlio que congrega aqui, eu faço um desafio para você nesta noite. Faça como Neemias. Escolhe alguém do seu ciclo de amizade. Olha o segredo. Pastor, estou pregando, ele não está me dando ouvido. Começa a jejuar por ele. Neemias jejuou 3 meses para Deus tocar no coração do rei.
para o rei liberar Neemias para fazer a obra de edificação lá em Jerusalém. Você vai escolher uma pessoa, alguém da sua família, alguém da sua casa, um amigo, uma amiga, um parente, um filho, um vizinho. Eu desafio você a começar a jejuar e orar de madrugada por esta pessoa. Se até o final do ano esta pessoa não estiver na presença de Deus, eu deixo de ser pastor, eu rasgo a minha carteirinha, eu desafio quem é da coragem comigo. Começa a fazer isso até o final do ano. Deus vai te dar uma alma, Deus vai te usar para ganhar uma alma, para conduzir até o batismo de 80 pessoas aqui. No final do ano, se eu voltar aqui, de 80 vai para 160, porque de 80, trazendo mais um, vai dobrar. Mas você precisa aceitar este desafio. Eu desafio você, começa a pagar o preço. O que a tua palavra, através do Espírito, não faz, a tua oração vai fazer, o teu jejum vai fazer. Vai quebrar este demônio que prende esta alma, vai quebrar esta corrente que prende esta vida, e a palavra vai entrar em corações. Eu desafio você a receber esta carga de autoridade e conduzir uma vida. Eu não estou dizendo milhões, não, eu estou dizendo uma pessoa até o final do ano. Nós estamos no mês de abril, mês 4. Você tem, 8 meses, 8 meses para ganhar uma alma para Jesus. Será que você consegue? Irmãos, esse é o seu papel, esse é o nosso papel, irmãos. Quantas almas a gente ganhou para Jesus no ano passado? Mas quantas almas a gente expulsou da igreja? Às vezes a gente perde tempo com pouca coisa e esquecemos. Ah não, essa camisa não é do jeito que eu gostei. Começa a briga. Aí a gente briga com a gente mesmo. Eu nunca vi um reino que briga com ele mesmo. Que negócio é esse, irmãos? Vamos unir as nossas forças. Eu tenho certeza que há almas lá fora, pessoas da sua família, que eu tenho certeza que você quer que esteja aqui. E esta responsabilidade é sua. E se essa pessoa morrer, você tendo a oportunidade de pregar e não pregando, você tendo a oportunidade de chamar para vir na igreja, de buscar em casa. Quando eu batizei, irmãos, nas águas, eu não gostava de ir na escola dominical. Eu era ruim para ir na escola dominical. Só que eu tinha que ir para a escola dominical para estudar na aula de catecúmenos, para batizar. Sabe quem me acordava na beirada da cama todo domingo de manhã? Missionária Rebeca, que era líder dos jovens da congregação lá da Vila Maria, na igreja que eu congregava. Todo domingo, 8h30 da manhã, ela estava na porta da minha casa, me gritando e dizendo: Gustavo, acorda, vão para a escola dominical. Passou alguns meses de aula preparatória, eu batizei. Está aqui, irmãos, foi um investimento que ela fez quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Está aqui o fruto, aleluia, da persistência, da oração, de buscar. Vai ter pessoas que você tem que gritar na porta da casa dele e dizer: eu não saio daqui enquanto você não tiver arrumado. Se arruma aí, entra no carro que nós vamos para o culto. Eu quero orar. Vocês conhecem o diácono Mateus? Está pregando aí nas igrejas. Congrega comigo lá na Ciderlândia. Jovem, pregador. Há 2 anos atrás estava desviado dentro de casa. Eu estava subindo para o Monte Efraim, ele morava no bairro São Judas. O Espírito Santo falou no meu coração: vai lá no São Judas e pega o Mateus. Eu sem saber de nada, ele não congregava na igreja que eu era dirigente. Eu parei na porta da casa dele e gritei. Ele disse: aonde você vai, Gustavo? Eu falei: estou indo para o monte, eu vim aqui te buscar.
Aí ele falou, não, tô com dor de barriga. Eu falei, não tem problema não, a gente fica meia hora lá tem banheiro. Ah não, mas eu tenho compromisso depois. Eu gritei lá dentro, Isla, tem compromisso? Ela falou, tem não. Falei, para de falar mentira, rapaz, troca de roupa. Entra dentro do carro, vamos lá. Ele foi todo acanhado, eu sem saber de nada. Ele já tinha comprado vinho, cerveja, já tinha tomado a decisão de desviar naquele dia, eu sem saber de nada. Coloquei ele dentro do carro, nós fomos para o monte orar. O menino só chorava e só chorava. Eu coloquei a mão e falei, Senhor, vai renovando mesmo, vai enchendo mesmo, porque ele é marcado, está na igreja firme, líder de jovens, ganhando alma para Jesus. Ele é a esposa, casamento consolidado, estava perto da separação, filhas queriam crescer com os pais separados e afastados dos caminhos do Senhor, agora está firme na igreja. Por quê, irmãos? Porque nós temos que ser perseverantes. Insiste mesmo, arrasta mesmo, agarra no braço e diz, nós vamos arrastado, mas você vai, eu não abro mão, você vai, eu estou aqui, e eu só saio daqui enquanto você for. Ah, mas eu não vou, não tem problema não, nós vamos fazer culto aqui na sua casa, mas você vai ouvir a palavra, você vai sim. Dê a mão para quem está do seu lado, em nome de Jesus. Eu quero orar. A Bíblia diz, em Números, que Deus derrama uma unção sobre Moisés, e manda Moisés repartir para 70 homens, daquilo que Moisés recebeu. Moisés reparte a 70 homens, 68 volta para o acampamento, fica 2 no arraial profetizando. Josué então vai até Moisés, e fala para Moisés, Moisés, manda aqueles 2 parar de profetizar. Manda aqueles 2 parar com essa meninice, olha lá o que eles estão fazendo, estão profetizando até agora. Moisés vai responder para Josué, oxalá, que todo Israel fosse como eles, oxalá que todos profetizassem. Eu quero orar pela sua vida. Você está de mãos dadas aí com seu amigo, com seu irmão da esquerda e da direita. E eu vou orar para que o Espírito Santo possa te capacitar para a obra missionária. Para que o Espírito Santo venha te dar direção, visão, estratégia, sabedoria. Eu tenho certeza que você vai propor em ganhar uma alma, consolidando ela, trazendo até o batismo, mas até o final do ano você vai, aleluia, ser surpreendido, porque de um vai ser 2, 3, 4, e você vai pegar o gosto do que é ver uma vida transformada, do que é ver alguém que estava todo quebrado e Deus restaurou. Aleluia, você vai ver o prazer de ter alguém com uma vida presa nas drogas liberto, com uma vida presa na cachaça liberto. Deus vai te dar este prazer de ver vidas sendo transformadas através da sua perseverança, através da sua vida. Você é canal de bênção, você é instrumento de Deus. Deus te separou para este tempo, Deus te separou como uma voz profética. Espírito Santo de Deus, neste momento, ó Pai, eu quero orar pela sua igreja. Estamos aqui reunidos, Senhor, no último dia deste encontro de missões. Esta mensagem, Senhor, não é uma mensagem para fazer as pessoas se emocionarem, não, Senhor, mas é uma mensagem de conscientização, porque estamos num encontro missionário. Senhor, a tua igreja está cheia de jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, crianças. Senhor, eu posso ver o Senhor usando cada um, ó Pai. Eu posso ver o Senhor capacitando cada um de uma forma. Eu posso ver, Senhor, estas vidas, Senhor, ganhando almas, saindo daqui pregando, ó Pai, através das redes sociais,
pregando, Senhor, no trabalho, chegando amanhã cedo no trabalho e dizendo para o amigo que trabalha na mesma linha que ele: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus quer te libertar, Jesus quer mudar a tua história. E esse amigo dizendo: eu já conheço Jesus, eu não quero ir para a igreja. E esta pessoa tendo estratégia dizendo: eu não estou convidando você para ir para a igreja, eu estou convidando você para ter um encontro com Jesus, que mudou minha história, que mudou minha vida, que mudou minha casa. O Senhor vai usar pessoas a partir de hoje com autoridade, com estratégia, com sabedoria. Vai tirar toda a vergonha, vai tirar toda a timidez e vai dar ousadia para o teu filho, ousadia para a tua filha, para vencer, para pregar, para ser instrumento do Senhor. Como o Senhor levantou grandes homens, como o Senhor levantou missionários, como o Senhor levantou esta igreja, esta obra missionária. Levanta este povo no bairro, ó Pai, do Getúlio, no bairros adjacentes, Vale do Paraíba, São Francisco, Santa Isabel, os predinhos. Levanta, Senhor. Orabacalabandaracébia. Não tem espaço para Pombagira, não tem espaço para Zé Pilintra, não tem espaço para demônios. Cadeias são abertas agora, correntes são quebradas agora. É noite de restauração, é noite de renovo. Levanta esta igreja como uma voz missionária neste bairro, entre os becos, vielas. Senhor, vai fechando a sepultura, vai fechando o laço de morte, vai libertando jovens, vai libertando homens, mulheres que estão presas no cativeiro de Satanás, que estão presas na prostituição, nos vícios, na mentira, no engano. Ah, Senhor, envia miríades de anjos, anjos de guerra, anjos de fogo neste bairro. Arabaiacé, Remande Calabadaraçúbia. Getúlio Vargas não é do Comando Vermelho, Getúlio Vargas não é do terceiro comando, Getúlio Vargas é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus. Oh, Senhor, levanta a tua igreja, levanta a tua igreja como a tocha, como a labareda de fogo. Rabaiaçô, Eiadaiacé, Espírito Santo. E calatsuriéria calaba. Eu quero ouvir o clamor da igreja. Cadê a igreja missionária? Eu quero ouvir o clamor da igreja. Oranda calassuri terébia. Quem é de guerra entra na guerra, quem é da marcha entra na marcha. Enquanto você ora aqui, Deus liberta alguém lá fora. Enquanto você clama aqui, Deus cura. Enquanto você ora, Deus trabalha, o Pai trabalha e eu trabalho. A igreja está na guerra, a igreja está na oração. Levanta o clamor, levanta o clamor, levanta o clamor. Vai clamando por esta alma, vai clamando por esta vida. Correntes estão sendo quebradas agora. Há uma guerra no mundo espiritual, demônios lutando com anjos. A igreja clama, e enquanto você ora, Deus abre porta. Enquanto você ora, Deus fecha a sepultura. Enquanto você ora, Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta.
Sinta aí agora o que eu estou sentindo. Sinto o que eu estou sentindo, irmãos. Há uma guerra espiritual travadas as regiões celestiais deste bairro. Principados e potestades, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Vocês não têm poder neste lugar. Vocês não têm poder neste bairro. Saia deste lugar, das nuvens celestiais. Getúlio de Jesus. Senhor, entra na boca de fumo agora. Entra agora nos pontos de vendas de droga. Liberta! Liberta! Eraia sol em Calabá. Coloca o teu trono neste lugar, Senhor. Muda a história deste bairro, Jesus. Estenda suas mãos aos céus, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Profetize salvação para este lugar. Profetize salvação para essas famílias, em nome de Jesus. Profetize como